tomar. A gente convive com a seguinte situação: o machismo estrutural, secular, em que o homem encarou a mulher e tratou a mulher como uma posse, e que ele determinava o destino dessa mulher, da roupa que ela usava até todos os atos dessa mulher, e que está enraizado, está na nossa sociedade ainda presente esse machismo que muitas vezes leva aos casos de feminicídio que a gente noticia. O homem que não aceita um pedido de divórcio, que não aceita um fim de um relacionamento. Então, digamos assim, se eu pudesse separar, falando de um machismo que é uma herança do passado e que insiste em lutar por um espaço que não existe mais na nossa sociedade, mas que está presente na forma dessa violência absurda. E a gente tem, digamos, um machismo que é do presente e do futuro, que são essas aulas de ódio que muitos homens vão para as redes sociais ganhar dinheiro, inclusive, com esses cursos, ensinando para garotos que vão entrar na adolescência desaprendendo. Porque isso não pode ser chamado de aula, né? Desaprendendo e sendo quase que tendo uma lavagem cerebral e sendo adestrados no sentido de odiar as mulheres. Então, passo a palavra para a Carol, que falou sobre essa preocupação aqui, que é justamente de a gente também combater essa forma de ódio e de violência, porque as duas se somam, né? A gente está falando de gerações de homens violentos. Não só os do passado, que carregaram isso para hoje, como esses novos homens que seguem agindo com violência, né? É exatamente isso. Agora, é justamente nessa geração nova que a gente tem chance de bloquear e de mudar essa herança histórica, né? Ou de fazer um novo caminho de que machismo que é esse, que homem que é esse, que menino que é esse que a gente espera na sociedade. O negócio é que é isso. A gente tem, sim, um movimento muito grande nas redes sociais, na internet, nas plataformas digitais de maneira geral, de cooptação desse garoto, né? Então, é um menino que está entrando ali na adolescência, está entrando muitas vezes na puberdade, ou seja, está se descobrindo sexualmente, descobrindo o próprio gênero, descobrindo os próprios desejos, olhando muitas vezes para a menina pela primeira vez com um desejo e tentando se entender no mundo, né? Então, você tem, de um lado, um garoto com todas as descobertas de uma adolescência, e que a adolescência prevê essa fase, e tentando se encontrar. E, por outro lado, você tem ali homens cooptando esses garotos nesse discurso de ódio, né? Então, contando para eles, fazendo com que eles acreditem numa narrativa de feminino, numa narrativa de meninas, onde esse menino, se ele não for bruto, se ele não for violento, se ele não for machista, se ele não dominar, não subjugar, se ele não dominar, não fizer todas aquelas, né, acho que uma liçãozinha básica ali do machismo, ele não vai ser homem o suficiente para conseguir conquistar uma menina ou ter uma relação. E esses meninos estão com o cérebro em formação, né? E, assim, é muito sensível. Chega a ser não, é praticar uma violência também contra outra pessoa, né? E esses meninos, muitas vezes, eles acreditam, porque eles também estão procurando uma figura para se espelhar, para se reconhecer. E quando você tem uma figura forte, você vai, né? Aquilo te passa mais segurança. Então, é um problema muito sério. E aí a gente vive uma situação que é assim: o Estado que avançou do ponto de vista da legislação, de tornar as leis mais rígidas, e que a gente está aqui cobrando para que essa lei seja colocada na prática, esse mesmo Estado, nesse momento, não consegue evitar que as redes sociais, que têm uma abrangência gigantesca, continuem propagando a violência. Eu endureço a lei, mas a propagação dessa violência de gênero, de ódio contra a mulher, continua. O caminho é criminalizar, é tornar crime a misoginia? É uma das alternativas, é uma das estratégias, na verdade, importantes. Só queria complementar o que ela estava falando, acho que é fundamental. Nós estamos vivendo um momento de transformação dos jovens, nós, mulheres, homens, uma transformação na sociedade. Tanto na maneira como as pessoas olham os relacionamentos, muitas pessoas não se relacionam nem fisicamente hoje, como na forma como as pessoas têm acesso às informações. A educação informal, ela é muito forte. Pelo pós-pandemia, nós migramos para o mundo digital. Só que o ódio também migrou para o mundo digital. E é altamente convincente esse discurso de ódio. A Márcia Tiburi fala em misoginia 5G, e é esse mundo que nós vivemos. Os pais e mães, muitas vezes, têm acesso ao mundo físico, esse controle. Mas ao mundo digital,
é muito mais perigoso, porque há uma sensação de que a pessoa está acima da lei, de que não existe lei. Tipificar, criar esse crime de misoginia é uma estratégia, sim, importante. Por quê? Porque é um discurso de ódio. Mais uma vez, falando de ferramentas, eu sou promotora. Como é que eu posso agir se eu não tenho um instrumento? O meu instrumento é só esse, é a lei. Né? É o processo, também eu tenho o acolhimento, mas é imprescindível tipificar alguns crimes. A ONU, comentando sobre feminicídio, tem uma pesquisa muito interessante de 2023, ela diz o seguinte: algumas estratégias importantes. Educação, que nós estamos falando, acho que vai ser tema daqui a pouquinho. Leis específicas. A aplicação dessas leis que nós falávamos. Campanhas, conscientização. Mas por que hoje, por exemplo, eu consigo atuar num discurso de ódio por uma questão racial, que é tão importante, e não um discurso de ódio contra a mulher? E se essa conduta é criminosa e não se trata de punitivismo, acho que é muito importante a gente falar isso, sabia? Tem um incômodo pessoal, como promotora, como mulher, como ser humano, que toda vez que nós mudamos uma lei, e as leis são necessárias, as pessoas vêm e dizem, isso é punitivismo. Não. Não é punitivismo, é uma resposta do Estado para uma conduta que a sociedade pede que seja uma conduta reprimida. É uma resposta proporcional e estratégica, mas não é só tipificação que resolve. É também, por exemplo, a adoção de medidas estatais para restringir a publicação de algumas imagens ou conteúdos na internet. Se misoginia vira crime, por exemplo, eu consigo aplicar medidas processuais de proibição de algumas condutas, inclusive propagar conteúdo na internet. Então, daí a importância de tratar com seriedade. E falam que o Brasil está na contramão quando prevê esses crimes. Na verdade, o Brasil está atrasado, porque em muitos países, misoginia é crime de ódio. Até se discute, olha que interessante, se essa misoginia, esse ódio mesmo, esse chamamento para a violência, pode ser enquadrado como ato de terrorismo. Até isso está se discutindo nos países.